Você vai colocar ali embaixo, boa tarde a todos, vamos só dar umas instruções aqui. Você vai apresentar agora, ali embaixo. Você já tem que ter seu PowerPoint executado, né? Tem que estar aberto, né? Aberto, né? Aí você vai ali em uma janela. Quando você for em uma janela, você vai escolher em miniatura o seu slide que está aí te esperando exibir. Tá, peraí. Deixa ele abrir aqui. Uhum. Boa tarde a todas e a todos, né? Nós estamos aqui com uma palestra, né? Hoje com a historiadora Ana Santiago, Ana Maria Santiago. Agradeço a presença aí da Joana e do Francisco conosco aqui. É uma atividade do Observatório da Dinâmica Costeira, né? A gente tem tido aí palestras desde o ano passado. Em tempos de pandemia, a gente está somando essa semana 120 palestras oferecidas com temas diferentes, né? E também com uma sequência de convidados que a gente tem aí proporcionado momentos aí de discutir assuntos variados, né? Que ajuda, Ana, em alguma coisa aí? Me diz uma coisa, apresentar agora... Você vai apresentar agora, isso mesmo. Mas aí não aparece o que eu tenho que fazer. Você foi lá em uma janela, clicou em apresentar agora, aí tem uma janela, tem opções aí, ó, de uma janela. Uma janela, tá. Aí você achei. Aí agora você escolhe aí no que aparece em miniatura o seu slide. Agora sim está chegando o slide. Isso. Aí é só você dar o comando de exibir tela cheia, alguma coisa assim. Tá. Tá? Então, como eu estava falando, pessoal, antes da Ana começar, né, a gente está com esse observatório com palestras desde o ano passado, com temas variados, né, e a gente tem disponibilizado esse material para o público em geral no canal ou no site, né, com essas apresentações aí no site, disponíveis quando elas são oferecidas pelo Google Meet. Aqui, Ana, a tela está toda preta, não sei por que razão. O seu slide a gente não consegue... Vou ter que tentar de novo. Isso. Você está com o computador com uma tela só ou mais de uma? Não, está em uma só. Quando você exibe o slide, você não vê a gente, mas você tem que ver o slide, né? Então, vamos tentar de novo aí. Engraçado. Ele não está aparecendo. Apresentar agora. Aí você bota uma janela. Apresentar agora. Apareceu de novo. Peraí. Compartilhou. Então, deve estar chegando aqui para a gente. Está chegando aqui. Agora está ok. Eu acho que quando você pode ali em cima exibir, no PowerPoint tem um comando ali, exibir, e depois tem exibir no modo de leitura, alguma coisa assim. Está melhor? Ainda não estamos vendo ela com tela cheia, não. Você quer dessa forma, mas aí vai ficar pequeno para as pessoas lerem, né? Então, você vai lá em exibir, tem uma opção aí que é no PowerPoint, é aquela opção ali mais à direita, a última direita dessa sequência de 5. Essa aqui, essa aí. Agora sim, a gente vê a tela cheia. Agora está de boa. Beleza. Então, Ana, a gente tem aqui que agradecer a você, né, seu tempo aí, meio corrido agora, né, com esse trânsito louco do Rio de Janeiro, né, eu acho que você mora no Rio de Janeiro, né, e aí a gente tem aí essa oportunidade de conversar com a Ana Santiago, né, professora da UERJ, né, também já esteve como gestora, né, em algumas instâncias da UERJ, e ela é historiadora e tem a tese de doutorado com esse tema, né, do caldeirão do diabo ao paraíso ecológico, né, a conversão da Ilha Grande em Angra dos Reis. Claro que ela vai trazer a temática para a gente, né, mas é uma perspectiva de uma historiadora antenada, né, com a história crítica, né, com assuntos envolvendo a Ilha Grande, nessa perspectiva da evolução histórica da ilha, com esse emblema, né, com essas marcas emblemáticas aí dos presídios, né, que já houve na Ilha Grande, e com o aspecto de unidade de conservação. Ana, então fica com você agora a palavra. A gente deixa tudo aberto aqui, microfone, e quando alguém quiser fazer perguntas, se para você estiver bacana, Ana, a pessoa levanta a mãozinha.
a pessoa levanta a mãozinha e faz a pergunta, alguma coisa assim. Mas eu estou também aqui monitorando o chat. As pessoas podem querer escrever também, tá bom? Ana, é com você agora. Obrigado mais uma obrigada, vez. querida. Agradecendo em nome da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, tá bom? Da Unifesp. Tá bom, obrigada, querido. Boa tarde a todos e todos, né? A toda e todos. Né? É uma alegria poder contribuir. Como o Gilberto falou, eu em 2004, minha formação é licenciada em História, fiz mestrado em História na UF, mas em 2004 fui para a administração central, trabalhar na administração central da UERJ, e atuava na Pró-Reitoria de Pesquisa. E nessa Pró-Reitoria havia, naquele momento, ainda é assim hoje, né, uma unidade de pesquisa na Ilha Grande, que era administrada diretamente pela pró-reitora, né? A pró-reitora, na época, foi uma época conturbada, com uma greve longa, ela estava com dificuldade de ir à ilha, e ela disse, eu disse, professor, eu vou lá ver para a senhora como é que é o centro, aí a gente já faço uma avaliação. Fui, cheguei lá, fiquei enlouquecida, apaixonada, e eu era diretora do departamento de pesquisa, e eu digo assim, faz o seguinte, professor, me dá esse trabalhinho extra aí, que eu quero pegar esse trabalhinho extra. E aí comecei, informalmente, a fazer a administração da ilha. Mais ou menos na mesma época, tramitava na UERJ um doutorado multidisciplinar em meio ambiente. Aí, quando abriu a primeira turma, a subreitora disse, olha só, agora que você está na ilha e que tem esse doutorado aqui com esse foco, não tem mais desculpa. Faça o seu doutorado. Aí eu fui forçada a sair da minha zona de conforto, né? E pensando muito naquela coisa de que como fazer, queria fazer alguma coisa, um trabalho de pesquisa, que também agregasse para a administração, para poder ser aplicado, né? E foi assim que nasceu o projeto de pesquisa e essa tese, né? Vamos ver se eu consigo aqui partilhar. Bem, o nome é bonitão, né? Do Caldeirão do Diabo a Paraíso Ecológico, a conversão da Ilha Grande. E esse nome tem muito a ver com o conceito de territorialidade com o qual eu trabalhei, né? O melhor da minha apresentação, com certeza, serão as fotos, tá? É o que de melhor eu posso oferecer, provavelmente serão as fotos, né? Então, essa tese nasce, então, dessa minha preocupação, e vamos aqui caminhar. Bem, ela foi orientada pela professora Márcia Marques Gomes, que tem uma formação também na área da biologia, né? E a Nádia Calisto, que é da geografia, era co-orientadora, e defendi em 2010. Okay? Então, esse trabalho ele é desse tempo, né? A universidade recebeu, em 94, né, a cessão, por 50 anos, do espaço das áreas controladas pelo Instituto Penal Cândido Mendes. Né? A cessão é de 94, e nesta sessão haviam duas obrigações básicas para a universidade cumprir. Construir um centro de pesquisa e um museu. Tinha uma outra que era uma questão muito mais legal, técnica, né, da sessão, era a regularização dos imóveis, né, que estavam habitados por antigos servidores do presídio e da polícia, que atuavam no presídio. Em 2002, nós tivemos um termo de ajustamento de conduta, o TAC da Ilha Grande, em que a UERJ
tinha que fazer alguns ajustes, né? A gente já tinha o centro de pesquisa funcionando, o museu tinha um projeto, mas não estava aberto, e a questão da regularização das terras, né? Do uso das casas, também não tinha sido concluída, né? A UERJ, então, teve que se adequar, né? Essa questão do termo de ajustamento, ele colocava no cerne da questão daquela sessão, e não era só sobre a sessão, né? O TAC envolvia a prefeitura, na época o IEF, né? Então, na verdade, era um TAC voltado para solucionar o impasse da questão da gestão ambiental da ilha, que era um desafio e de uma complexidade enorme, né? A pesquisa, então, essa vista é linda, né? Aí aqui o centro de pesquisa da UERJ, e esse rio aí, o Rio Andorinha. Eu acho que a sua apresentação, ela saiu, Ana. Coloca de volta aí para a gente. Ué? Alguma coisa aconteceu. Não apertei nada, hein? É estranho. Coloca de volta aí, por favor. Vê se foi. Foi, voltou. Tá tranquilo. Essa imagem é bacana demais, né? É linda essa imagem, né? É lá da Mãe d'Água, acho que é lá daquela cachoeirinha. Não, essa, na verdade, são umas fotos de helicóptero. Tá. Beleza. De helicóptero. Entendeu? E, bem, como essa pesquisa se desenvolveu, se acontecer algum problema aí, me falem, tá? Que eu não estou conseguindo compartilhar, ficar vendo as duas coisas. Tá bom. E como eu não estou vendo vocês, eu não vejo a mãozinha. Então, por favor, Eu se fico quiserem aqui. falar, Pode abre deixar o que som aí. eu fico Não vendo. tem problema. O meu problema central era esse, qual é a gestão do SEADES, né? Promoveria, né, de forma sistematizada a sustentabilidade da Ilha Grande e de forma mais ampla da Costa Verde. Quer dizer, como o SEADES estava integrado, tinha uma ação coordenada de sustentabilidade que gerasse, digamos assim, uma diretriz, né, para a Ilha Grande e para a Costa Verde. O objetivo geral, então, foi avaliar como o SEADES podia contribuir para o estabelecimento de políticas públicas de curto, médio e longo prazo que promovesse essa sustentabilidade socioambiental da Ilha Grande e da Costa Verde, né? E os específicos foram esses aí: avaliar a importância socioambiental da Costa Verde e da Ilha Grande, elaborar um diagnóstico do turismo na Ilha Grande, refletir sobre os processos de territorialização em Dois Rios, que é onde está, né, o SEADES, e analisar os problemas socioambientais prioritários que afetam a Ilha Grande, tendo como foco Dois Rios, né? Recortei a pesquisa em dois, né? Um corte espacial e temporal, espacialmente o eixo Abraão-Dois Rios, porque, na verdade, sendo o SEADES, o foco era a Dois Rios, o SEADES, mas Abraão tinha que entrar porque é o polo de entrada, né, para Dois Rios, né? E o corte temporal foi o fechamento do presídio, né? Porque houve uma mudança muito grande, né, dos processos de territorialização na ilha a partir desse momento, né? Então, era da onde Abraão é o porto, né, de acesso para Dois Rios, o fluxo de visitação de Dois Rios vinha de Abraão, e toda a ação, então, que na Ilha Grande, que a gente toma, né, e também na Costa Verde, partia do SEADES, que ficava em Dois Rios, né? O corte temporal se justificaria, então, porque não só o SEADES surge, né, dessa sessão após o fim do presídio, mas também porque houve uma explosão do turismo com a saída do presídio da Ilha Grande, né? A pesquisa tinha uma natureza de pesquisa aplicada, uma abordagem de pesquisa qualitativa e os objetivos de uma pesquisa
de caráter explicativo, né? O arcabouço teórico metodológico utilizado aí, os pressupostos teóricos com que eu trabalhei, conceitos, né, de conservação da natureza, política de patrimônio, gestão do turismo, processo de territorialização e sustentabilidade. Foram esses marcos teóricos que nortearam a tese. E aí, pensando assim, a gestão ambiental, né? A política ambiental como a base conceitual, o planejamento ambiental como plano de atuação, e como o conjunto, né, de ações coordenadas promove esse gerenciamento ambiental. Lembrando aí, claro, que quando a gente falava de gestão ambiental, a gente estava já contando, né, com uma perspectiva socioambiental, né? Que não devia nem a gente precisar falar isso, mas é sempre bom demarcar que o ambiental é sócio, né? Metodologicamente, foram 4, né, grandes linhas seguidas: uma pesquisa bibliográfica e documental, uma observação participante, aplicação de alguns questionários e a metodologia GWA. Tá? Nessa observação participante, como o conceito define, né, o pesquisador interage, né, com os processos que estão vivendo. Né? E, na verdade, naquele momento, eu vivi essa interação porque, no momento que eu era membro da equipe de direção do SEADES, eu estava envolvida em todos os processos como gestora mesmo. Né? Então, eu era nomeada para fazer parte dos conselhos consultivos de todas as unidades de conservação praticamente da região, participei de diversos processos de diagnóstico que aconteceram naquele momento. Então, eu era equipe, né, que participava dos processos daquele momento, e depois que eu saí da administração, eu atuei como pesquisadora. Né? Então, havia uma mistura de papéis, né, que me fazia sujeito das ações e fazia eu me refletir sobre essas ações naquele momento. Né? Os questionários, né, foram organizados em 14 questões fechadas, 10 desdobradas e abertas e 8 questões abertas. Tinham blocos lógicos, né, nesses questionários: dados pessoais, o turismo, o SEADES é o ERJ e o PIG, né? E 22 questionários, foram feitos 22 questionários em 2 rios, quer dizer, isso atuou mais em 2 rios, e esses questionários, na verdade, representavam 60% das residências do Rio e 25% da população da Enseada. Essa metodologia, né, que eu usei, ela é do PNUMA, né, e ela tem o objetivo central gerar uma avaliação estratégica dos impactos para priorizar ações corretivas e mitigadoras. Né? Ela foi pensada inicialmente para sistemas aquáticos. Né? A Márcia Marques, que foi minha orientadora, trabalhou como consultora do PNUMA em projetos usando essa metodologia, e foi ela que me sugeriu essa abordagem. Tá? Essa é a vila, né? A antiga vila do presídio, e hoje são as casas da UERJ dos residentes. Essa casa maior aqui para baixo era do diretor do presídio. Tá? Essa não está assim hoje, tá? Mas essa foto é linda, né? É o que sobrou, né, da fachada da entrada do presídio, que hoje é um museu. Bem, a Ilha Grande, né, ela vai ter, ela vai congregar, né, em importância esses 4 elementos. Né? Ela é um remanescente de Mata Atlântica, a região toda da Costa Verde, né?
é um importante remanescente da Mata Atlântica. A Ilha Grande, especialmente com a saída do presídio, a entrada do presídio e depois a saída do presídio levou a uma diminuição, né, a praticamente desaparecimento das fazendas, e isso tudo favoreceu uma recomposição florestal significativa da ilha, né? A Mata Atlântica, pela sua biodiversidade, já tem um papel de preservação importante, né? A ilha ainda carregava para ela, né, também a questão do patrimônio cultural, né? Patrimônio cultural em diversos elementos, né? É um patrimônio cultural de uma vida, né, de um viver caiçara, né? É um dos primeiros espaços da costa brasileira que os portugueses têm acesso, né? Você tinha a tradição tupinambá naquela área, a ilha tem uma arqueologia, né? Importantíssima, que foi explorada pela Tenório, né? Vou até mostrar aí, vai aparecer remanescentes de fábricas de machados, facas líticas. Então, assim, tem um conjunto de questões fora que era a própria história dos presídios, a própria história sanitária, da política sanitária para viajantes. Isso tudo está lá demarcado na ilha, né? A última porção de terra que Dom Pedro II viu foi a Ilha Grande, antes de ir para a Europa. E foi uma região, a ilha era uma região de uma importância econômica oscilante, foi muito importante durante o período colonial por conta da Bahia, por conta do abastecimento dos navios, depois veio viveu, né, de alguma forma, o plantio de açúcar, a cachaça, a pesca, sempre teve uma vida econômica muito importante, e com o fim do presídio estoura a questão do turismo, né? Lógico que nas últimas décadas, especialmente com a questão do fim dos presídios, você vai ter umas mudanças muito intensas, né? De população, de redefinição do uso do solo e muita alteração nas práticas culturais das comunidades tradicionais, né? Quer dizer, tanto com a instalação do presídio quanto com a saída desse presídio, né? Aí você nasce, né, dessa história rica, nasce uma perspectiva, se constrói, né, na verdade, né, uma perspectiva que o turismo é a vocação da Ilha Grande, né? Por que o turismo como vocação, né? Você vai ter, a gente pode dividir isso, segundo o Ramos, né, ele dividiu essa questão da visão do turismo como vocação da ilha em 3 fases, né? Uma fase que seria de implementação, que foi aquela fase que se tem ainda no regime militar, durante a ditadura, as grandes obras ali de terminal Petrobras, a construção da usina, a estrada mesmo, né? Então, há uma modificação do perfil daquela região com esses grandes empreendimentos, começa a surgir os primeiros condomínios, e você tem, então, o Projeto Tours, que é digamos assim, a cereja do bolo desse momento, apontando essa área como uma área de turismo, mas ainda era pensado um turismo bem, digamos assim, excludente, né? Não um turismo de massa. De 84 a 94, você tem uma dinamização disso, uma valorização dos espaços naturais, né? Então, o discurso ambiental também vai cada vez mais, né, atingindo essa região. Muita comunicação, Marte, né? É a área do Rio de Janeiro com vegetação mais densa, né? Só olhar no mapa de vegetação do Rio de Janeiro, assim, a Costa Verde é um bolsão, né, de Mata Atlântica.
né? E depois, em 94, uma fase de afirmação, que é fechamento do presídio, e aí a ilha deixa de ser área de segurança, né? E aí você tem uma proliferação de pousada, casas de segunda residência, campings, muita coisa, inclusive, pouco regulamentada. Esses dados, óbvios, gente, são os dados da época, né? Mas eu acho que dá para a gente perceber, pelo menos, como a coisa vai evoluindo, né? Quer dizer, você vai ter muita. Os hotéis são poucos, mas as pousadas, os albergues vão crescendo. Depois começa com a questão do turismo, do ecoturismo, a coisa do casa e café, isso vai se intensificando. Mas eu acho que a tabela 7 aí é uma que é meio assustadora, né? Quer dizer, quando eu estava fazendo a pesquisa, foi um momento que os transatlânticos chegaram, né? E na temporada do último ano da pesquisa, foram 60 cruzeiros marítimos parando na Ilha Grande. 66. E isso não diminuiu, né? Quer dizer, agora com a pandemia tudo diminuiu. Mas, assim, uma política de acesso massivo na ilha, né? E uma discussão que a gente faz, inclusive, da questão do cruzeiro, né? Que é assim, para o transatlântico, salta 5.000 pessoas, né? Que não fica nem na ilha, né? Quase passa aquela tropa toda e vai embora. E quais são o impacto que isso deixa, né? Isso sem falar que alguns cruzeiros abrem as latrinas ali no Oceano Atlântico, né? Bem Sim. próximo à Ilha Grande, já tive acesso a voo de helicóptero, né? De fiscalização, que é um negócio, uma tragédia, né? Ambiental. Fica aquela mancha enorme. E tem um aspecto também, Ana, que acho que você já andou falando, que é justamente essa perspectiva do presídio, né? Para tentar apagar parte dessa história. O Leonel Brizola promoveu a inclusão desse presídio mais conhecido, né, de Dois Rios, Sim. Tentando fazer algo assim de apagar o sofrimento, apagar a parte da história. Só que isso aí, né, você como historiadora e os sociólogos e antropólogos, eles acabam meio contrário um pouco a isso que houve, né, e no sentido de mostrar parte dessa memória, né, da materialidade dessa memória, ela é resgatada pela UERJ, né, como atividade de extensão e também com suporte de contar parte dessa história da ilha, né? Então, isso eu acho que é bacana também, falando, diga. Eu acho que assim, isso não tinha, isso na verdade foi uma. A ilha teve esse momento, né? Porque, por exemplo, todas as instalações que foram criadas, né, para a recepção de triagem de turistas, triagem de navegante, né? Se tiver, a primeira construção grande do sanatório que tem lá na ilha é para receber os navios que vinham para fazer quarentena, entendeu? Era separado por primeira, segunda, terceira classe, eram construções lindíssimas e construções que também foram demolidas. Foram usadas como presídio e depois foram demolidas. Quer dizer, existe uma história longa da ilha com essa coisa do terra arrasada, vamos construir outra coisa. Você tem poucos vestígios, por exemplo, das fazendas. Onde ficaram essas casas? Né? Muitas desapareceram. Por isso que a UERJ... Por isso que a ilha tem um potencial fantástico arqueológico histórico também. Além de pré-histórico, né, de sambaqueiros e tudo, que já tem sítios identificados, né, até pelo Museu Nacional e pela UERJ, tem também essa questão arqueológica histórica tem muita coisa de artefato soterrado, né, e que foi destruído. Muita coisa. Muita coisa. Então, é um local de muito laboratório, né? Vamos dizer assim. A Ilha Grande, ela dá oportunidade para muita pesquisa ainda. Aí, assim, só para vocês terem uma ideia, assim, né? De 2002 a 2006, é uma explosão, né? Em 4 anos, mais que duplica a visitação na ilha, né? É uma explosão descontrolada, né? E a ilha ainda tem uma característica, ela é sazonal. Ela tem visitação o tempo todo, mas ela tem uns picos que são completamente incompatíveis com o território, né? Então, você tem Réveillon, né? Uma loucura. Né? Carnaval, uma loucura. Entendeu? Então, você tem uns picos,
que dificultam muito a administração desse turismo nas bases que existem ainda. Né? E a Dois Rios, por exemplo. E a Ilha Grande ela está no cartões postais internacionais, né? Ela tem esse apelo de turismo internacional por conta da beleza cênica, essa coisa exótica do europeu, né? Do norte-americano, né? De floresta atlântica, floresta tropical. Então, esse apelo turístico ele tem aí as agências de turismo explorado bastante, demais da conta nesse período. E tem aquela coisa, né, da trilha, né? O viajante, esse viajante japonês, né, que vem muito, alemão, francês, americano, ele tem muito essa coisa, né? Aquela cultura dos americanos também muito, né? Com aquela cultura dos parques deles, né? De vou fazer a trilha, que não sei o que lá. Isso tudo muito divulgado. Essa tabela I-10 é só da visitação no SEAD. Naquela época, a gente controlava diariamente quem entrava. Todo dia tinha uma listagem, você ia controlando quem entrava em Dois Rios. Olha que loucura. A gente, por exemplo, passava um janeiro que a gente recebia 5.000 pessoas. Em um mês, numa enseada que não tinha estrutura nenhuma de recepção. Né? E olha como é que vai fazendo. Quer dizer, quando vai chegando a época fria, você, maio a setembro, agosto, cai absurdamente a visitação, os meses de frio, e no verão fica com aquela coisa congestionada, uma visitação muito, muito pesada. Né? Então, essa coisa da sazonalidade, que a gente vê muito claramente aí no gráfico, né? Ela também é muito complicada de ser administrada na ilha. Agora, com as pesquisas que a gente fez lá com os questionários, né, eu não trouxe tudo claro, mas assim, é muito interessante. Porque, olha só, o morador ele diz que o visitante é bom. Para você, o visitante é bom. Ele acha que o visitante é bom. Mas aí, quando você pergunta, antes da chegada maciça de turista, a ilha era? Aí ele diz que é melhor. O visitante é bom, mas a ilha era melhor antes do visitante. Né? E ele acha que tem que controlar a visitação. Quer dizer, essa era a visão daquele grupo ali Parece contraditória, mas não é. Porque, assim, por que é bom? Ele é bom, né? Porque o presídio saiu ali daquele lugar, as pessoas viviam, eram empregadas do presídio, né? Como servidores públicos, guardas e tudo, carcereiros. E aí se aposentam, tem os filhos ali. O turismo é que vai fazer agora uma complementação de renda. Então, eles começam, tudo de forma irregular, a levar passeio de barco, né? Não tinha estrutura turística, então começa, abre a portinha aqui, vende água, vende comida, faz almoço. Então, o visitante é bom porque ele gerou uma vida econômica para aquela comunidade, né? Mas trouxe muito problema. Então, a vida que eles entendiam como boa em Dois Rios, eles também entendem como bom. Eles acham assim, que o período glorioso foi o do presídio. Isso é uma posição de quem estava envolvido predominantemente com aquela política de repressão que o presídio trazia. Né? Mas eles percebem, de alguma forma, que precisa de um controle, que precisa de uma gestão. Né? Quais são os impactos que eles veem, né, do turismo? O lixo vence tudo sempre. Drogas, mas muito... eu acho que muita questão da droga é muito vinculada à demonização, né? Porque boa parte do que a gente vê lá, quando eles apreendem, é maconha, né? Mas aí aquela coisa da demonização da droga, não sei o que lá. E essa entrada do turista também trouxe a possibilidade, já que é tudo ilegal no Brasil, do traficante chegar. Né? Então, passou a ter um tráfico e passou a ter uma violência, né? Em função da contravenção que foi levada para lá. Né? Observem só que o lixo ganha de tudo, né? E as pessoas não veem na degradação da natureza,
a falta de infraestrutura, elementos tão assintosos, né, como problema, como impacto contra o lixo, né, que realmente é muito pesada mesmo, essa questão da gerência do lixo na ilha, né? E por outro lado, eu acho muito engraçado, porque olha só como é que é. O lixo é um impacto, mas eles não entendem que a degradação da natureza, que o turista degrada a natureza, como uma coisa fundamental. Mas eles entendem que o que atrai o turista é a beleza natural, é a praia, é a cachoeira, muito menos, tá vendo? Então, assim, tudo está vinculado muito a essa associação, né? Vida natural, belezas naturais, é o que atrai, essa é a percepção do morador. Aquilo que a gente já tinha falado, o que o turismo oferece aos moradores? Renda, trabalho. Quer dizer, houve de alguma forma, por isso a conversão, né? O pescador virou barqueiro e faz artesanato, a família faz artesanato. Então, foi mudando essa questão. Agora, eles identificam que o que se precisa fazer para melhorar a relação do turismo é uma infraestrutura melhor, a informação e orientação e controle, né? Segurança hoje está crescendo bastante a necessidade, mas engraçado que o lixo, né, o problema que eles entendem que é maior, mas aí eu acho que a questão da limpeza, o lixo acaba entrando nessa ideia da infraestrutura também, entendeu? Se dilui aí nessa ideia da infraestrutura. Então, por que o turismo como vocação? Porque, apesar disso, né, as potencialidades do turismo da ilha não são bem aproveitadas ainda, né? O ecoturismo é divulgado como uma alternativa ideal, mas ele não está estruturado, não estava e continua não estando, né? O crescimento é desordenado e isso está gerando um problema que é estrutural. Existe uma necessidade de planejamento do turismo, né? E por mais que essa tese seja de 2010, ainda continua tendo essa mesma questão. E também eu, na época, entendi, continuo entendendo, que o SEAD não pode se eximir de planejar essa recepção do visitante. E nisso nós avançamos bastante com a criação do Museu do Meio Ambiente, com o Museu do Cárcere e com o Parque Botânico. Hoje a gente tem no SEADs atrativos com viés acadêmico, cultural, para os visitantes conhecerem. E aí a gente vem trabalhando aí com os processos de territorialização de Dois Rios, né? Quer dizer, como é que Dois Rios como as relações, né, dos indivíduos entre si, a natureza, num determinado espaço, construíram territórios, organizaram historicamente aquele território, né? Então, nessa perspectiva, eu identifiquei, digamos, 3 processos de territorialização, né, em Dois Rios, né? E, obviamente, que você, ao territorializar, você tem a desterritorialização e a reteritorialização do espaço, né? Então, são processos que vão se reconstruindo continuamente, né? Se a gente parar, então, né, a ilha vivenciou vários processos desse, né? Porque ela era primeiro um lugar da pesca, a instalação das unidades de conservação, a desinstalação, o fim dos cárceres, o crescimento do turismo, isso tudo foi fazendo pressão e o uso do solo, as relações sociais foram mudando em função disso, né? Aí, isso está na tese, e aí vocês podem pegar no PDF depois com mais calma.
Eu ficava louquinha para entender o que era o quê. Eu só consegui me entender com os presídios da ilha depois que eu fiz esse gráfico, tá? Porque, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5 instituições penitenciárias diferentes que elas convivem, né? E elas mudam, às vezes, de localização, e elas têm funções distintas. Então, assim, a colônia correcional, né? Quer dizer, esse aqui a gente está começando a ver, né? O primeiro grande marca, né? Mais contemporânea do território, o território do cárcere. Né? Como a ilha se construiu enquanto território do cárcere. A colônia correcional, ela é de 1894, funciona 2 anos, fica fechada, volta a abrir em 1903, e ela vai funcionar e existir até 42. Essa colônia correcional, ela tinha aquela função mesmo de limpeza social. Então, os ébrios, os quilombolas, os favelados, todo mundo que estivesse perturbando a ordem da metrópole, do centro, da capital, da cidade, né, do Rio de Janeiro, eles eram enquadrados. Então, prostitutas, jogadores de capoeira, vagabundos, o que a sociedade entendia como isso, né? Crianças órfãos, moradores de rua, tudo isso era jogado lá, sem estrutura nenhuma. Né? Morria lá. Né? A colônia correcional existe até 42, né? E aí, em 42, ela muda um pouco Ela sai de Dois Rios, em Dois Rios existe até 42. Aí ela é transferida para Abraão. E existe no Abraão até 55. Então, amarelo é Abraão. Em 55, a colônia deixa de existir porque ela passa a incorporar a colônia penal Cândido Mendes. Então, passa a existir a colônia, ela se incorpora a colônia penal Cândido Mendes, que foi criada em 41. Olha a loucura que é isso. Quando acaba a colônia. Tá dando para ver tudo bem aí? Tá tudo bem, sim. É que chegou mais um aí. Tá bom. Em 38, se cria a penitenciária agrícola do Distrito Federal. Elas convivem em Dois Rios, as duas penitenciárias, a colônia correcional e a penitenciária agrícola. Então, nesse momento, era uma penitenciária tipo para quem fez progressão de pena, ia para um lugar de trabalho, né? E elas convivem, mas a colônia não dura muito tempo, é fechada. Dois Rios, a correcional vai para o Abraão, vai se fundir com a colônia penal Cândido Mendes, que é criada em 41. Quer dizer, os modelos de cárcere eles vão se absorvendo e mudando. Vai se tornando cada vez um presídio mais fechado, digamos assim. Né? Em 42, tem a colônia agrícola do Distrito Federal, quer dizer, na verdade, é quase que uma substituição, né, da penitenciária agrícola para a colônia agrícola. Né? E isso tudo, no final, todas elas se reúnem em 62. Essas modalidades todas foram sendo fundidas e se reúnem todas em 62 no chamado Instituto Penal Cândido Mendes, que é uma penitenciária bem diferente, né? Porque eles andavam soltos, não necessariamente ficavam presos. Né? E esse é o Instituto Cândido Mendes, que desaparece em 94. Então, o território do cárcere vai se construindo, né? Desde o final do século XIX, com perfis distintos, né? de sistema penitenciário.
tá? O mapa não fica muito bom de ver, mas aqui dá para você ter ideia, né? Quer dizer, essa área mais escura são as comunidades, né? Aqui estava o presídio, tá? Essa área cinza mais clarinho, mais esse cinza aqui era a área de domínio do presídio mesmo, ele controlava, né? E essa área cinza mais clarinho era a influência do presídio, né? Vocês vejam aqui Parnaioca acabou desaparecendo em função do presídio, porque as fugas, tudo acabava lá e dava problema, foi havendo como também havia uma comunidade de pescadores aqui perto do Caixadaço, que acabou sendo fagocitada para dentro do presídio por questões de segurança, né? Então, havia um amplo domínio desse ethos, né, do presídio na Ilha Grande nesse momento. Né? E o território do cárcere tem suas marcas no espaço. Fala. O Francisco faz uma pergunta aqui que eu acho que na sua tese deve ter esse quantitativo. Né? Ele está perguntando quantas pessoas já passaram por esses presídios ao longo desses períodos, né, esses tempos aí. Talvez na sua tese tenha alguma coisa, eu deixei o link da sua tese até no chat aqui. Ele se preocupou com quantidade de pessoas que transitaram pelos presídios, né? Existe, na minha tese, pelo menos, vocês vão encontrar referências históricas da história dos presídios, entendeu? Tá, então lá deve ter lá nessas referências, né? Isso, mas porque... Eu botei o link da sua tese, as pessoas podem ir lá e consultar, né? Isso, porque, na verdade, meu foco, o corte cronológico é 94, é o fim do presídio, quer dizer, eu pego esse contexto, mas eu não trabalho propriamente a história dos presídios, né? A Miriam Sepúlveda trabalhou muito com isso, né? Então, mas tem muita indicação bibliográfica sobre isso na tese, tá? Aí você tem aqui é o que sobrou do presídio, né? Mesmo, né? Porque foi implodido. Essa questão da implosão, Gilberto, é bem interessante porque há muitas divergências sobre o que efetivamente aconteceu. Porque quando começou o presídio, ele foi esvaziado várias vezes. Tirava os presos de lá, quando estava quase pronto, aí enchia. Esvaziava, enchia. Quer dizer, não foi fácil acabar com o presídio. E aí havia uma disputa para construir um resort em Dois Rios. Porque Dois Rios é talvez uma das maiores áreas planas, né, da Ilha Grande. É mesmo, é uma planície fluvio-marinha mais próxima de Abraão, com mais área possível de ser ocupada. Vamos pensar assim, né? Com Dois Rios, quer dizer, tem toda uma... E é o lado oceânico da ilha, tem mais atrativo turístico também, porque o lado oceânico, né? É o lado oposto ao continente. Né? Isso. E aí tinha plano, inclusive. Na tese tem um esboço que saiu no jornal Dia do resort, né? Então existia várias interpretações sobre essa implosão. Que essa implosão teria sido a forma que o Brizola encontrou na época, né? Ele, se eu não me engano, ele era o vice-governador, era o Nilo, né? Advogado, né? Criminalista. E era para evitar que fosse enchido de novo, porque havia uma resistência em acabar com aquilo. Né? Uns dizem que implodiu porque era para o Estado assumir o custo da implosão para a instalação do resort. De fato, a implosão evitou que voltasse a ter preso e não se fez esse acordo do resort, tanto que o Estado cede a área para a UERJ. Então, eu acredito que a implosão tenha sido muito em função dessa demarcação de força do Estado com a proposta dele de fechar aquele presídio, que já vinha envolvido em muita desgraceira, né? Histórias horrorosas, né? Rebeliões terríveis.
Então, uma outra perspectiva de segurança. O presídio tem até aquela história do Escadinha, que foi resgatado de helicóptero, né? Sim, aquela é uma, né? Aquela é uma, né? Assim, as histórias são... Eu coloquei no chat aí para o pessoal, eu ainda vi que na UERJ tem um site ainda que eu projetei de mapas digitais uerj.br, né? Eu fui professor por 11 anos na UERJ, né? E Sim. Tem lá imagens da Ilha Grande, de Dois Rios, lá, um monte de imagens, mapas, imagens, tem um monte de coisa lá. Aí eu botei o link aí para o pessoal depois se divertir e olhar lá a Ilha Grande. Esse prédio aí sem um telhado caído era o presídio onde ficou o Graciliano Ramos. Hoje está recuperado e é o museu. Tem uma das ruínas do presídio que é uma sala de cinema. Não sei se você... Essa aqui. Caiu também o teto, tá? Ainda não foi recuperada, não. Já caiu o teto, né? Essa tá até, não está podendo nem mais entrar. Essa foto da esquerda é a vila. Né? E aí vocês têm assim a igrejinha lá no fundo. Hoje hoje o núcleo é muito mais evangélico que católico, tá? Essas casas que vocês estão vendo são as casas dos oficiais. Aqui na pontinha direita você vê uma casa pintadinha de dois andares. Era a casa do diretor. Do presídio. Né? E aqui na foto não aparece, que seria para a banda esquerda, né? Depois dessa alameda aqui que dá na igreja e que dá no presídio, você tem esse prédio aqui na foto de baixo, que é do Graciliano Ramos. Tem essa praça, né, que você vê essas mangueiras todas aí. Aí tem uma outra via que é nas casas pequenas. Então, a própria estrutura urbana ela é militarizada e hierárquica. Entendeu? A única casa de 2 andares era a escola e a casa do diretor. Aí as casas dos oficiais eram maiores. E o encostado na mata eram as casas menores e dos né? Dos funcionários de baixa patente. Então, é muito engraçado porque você vê assim, a perspectiva da riqueza nesse momento está virada para o mar, né? Está perto do mar, né? E a mata, que hoje é o que atrai, né? Não tinha esse status, né? Naquele momento. Você tem esse ato penitenciário, né? Presente até hoje. A população que ficou lá é uma população que tem vínculos com o presídio, carcereiros, PMs, então é saudosista, né? Essa hierarquia do presídio não desapareceu totalmente, né? E eles se regem, né, pela essa ideia de ordem, progresso, né, segurança, né? É um espaço bem violento, né, digamos assim, nas relações pessoais, porque eles trazem marcas, né, do profundo, do vínculo que eles têm com essa ordem aqui. Coisas até que não tem muito como detalhar, né, mas assim... é regido por uma outra lógica, né? A lógica da força, a lógica da hierarquia, né? Então, eles têm muita dificuldade até de viver esse novo mundo que é de diálogo, pactos, né? Porque não é assim que a coisa funcionava. Bem, paralelamente a esse mundo, né, e do território do cárcere, a ilha se constitui no território da conservação ambiental, né? E aí a gente vê, ela está marcada por isso totalmente. Ela tem proteção integral e proteção de uso sustentável, está dentro da APA, e desde a década de 70, portanto, ela começa a ser demarcada como um território de conservação. Se cria o PEIG,
em 71, depois, em 2007, ele é ampliado. A Rebio da Praia do Sul é criada em 81, né? Logo depois, a APA, né, atinge toda a área da ilha. Aí você vai ter o Parque Estadual Marítimo, né, do Aventureiro, em 90, e aí em 14, depois de muita luta, esse parque, com desafetação de uma parte da Rebio, surge a RDS do Aventureiro, né, que foi uma luta enorme, né, para proteger essa comunidade caiçara, que ficou mais preservada porque mora muito isolada, né? E aí um pouco assume, né, o Parque Marinho. Mas isso já é muita coisa, vai afetar a ilha, né? Ela é tombada pela Secretaria de Estado de Cultura, ela é reconhecida como Patrimônio Nacional pela Constituição porque é área de Mata Atlântica. Ela é declarada área relevante de interesse ecológico pela Constituição Estadual. Então, ela vai se montando, né? Em 91, ela entra como reserva, reconhecida pelo Unesco como reserva da biosfera de Mata Atlântica. Está se construindo uma visão, uma apropriação desse território como um território de conservação ambiental, né? E aí, esse mapa é da época da tese, eu botei uns outros aí para a gente poder ver. É mais ou menos isso aí, né? Que a gente tem. O parque, ele é de 71, mas ele é ampliado. E aí a Rebio, o Parque Marinho do Aventureiro, a APA, as bordas, né, urbanizadas são basicamente o que a APA gere, né? O resto tudo é parque. O parque original é esse verde achureado, e o parque ampliado é o verde, o resto todo, né? E aí eu trouxe os mapas novos, eu peguei para vocês terem uma ideia das mudanças, né? Essa aí é a reserva sustentável do Aventureiro, criada em 14, que é basicamente, vocês estão vendo, o Parque Estadual Marinho do Aventureiro, com uma desafetação da Rebio, que pega justamente o quê? Pega ali exatamente a... Deixa eu voltar, desculpa. A reserva, a Rebio. O que sai da Rebio? A Vila de Aventureiro. A área de domínio da Vila de Aventureiro, né? E aí a Rebio fica assim, né? E o Parque Estadual hoje é desse tamanho. Okay? Isso tudo está no INEA, então é fácil verificar. E para vocês terem uma ideia, eles consideram que pela APA a APA de Tamoios, a ilha inteira é APA, né? Mas, de fato, o que a APA consegue regular é a área urbana, né? Os vilarejos e por aí vai. Em 2007, né, projeto, tem um projeto de fortalecimento do parque, né? Mas você tem, assim, muito pouco dinheiro investido, você tem 41 linhas de ação, mas você, na verdade, não consegue efetivar quase nada, né? Então, o parque hoje está muito melhor, tá, gente? Isso aí é uma realidade, um retrato daquele momento que eu pesquisei, mas o parque hoje está com muito mais estrutura, muito mais servidores, né? Quando você pesquisa e pergunta se você sabe que existe o parque, uma parte diz que sim e sabe qual é a função do parque, né? Mas quando você pergunta, né, como é que o parque exerce essa administração, eles entendem que a atuação do parque é o quê? É controle, proibição e fiscalização. Então, a relação da comunidade com o parque é muito conflituosa, né? Como sempre, né? Como sempre. Contribuições, o que eles entendem em Dois Rios, que era a contribuição do parque? Emprego, porque vários trabalhavam, né,
na estrutura do parque como contratados, falam da preservação, do controle, mas, assim, muitas dessas pessoas estão também envolvidas com ações que são ilegais. Então, o cara trabalha no parque, mas ele fazia transporte de turista ilegal. Alguns a gente sabia que caçavam, mas não era muito fácil, né, desmontar essa prática, essa estrutura de um hábito, né, de um outro momento, né? Eles não viam problema em caçar, não viam problema em fazer arrasto, nada disso. Então, muito difícil essa relação com o parque. Ele, naquele momento, ele é um parque não implementado, né? Não tinha plano de manejo, a infraestrutura era limitada e os recursos humanos eram muito poucos, né? Agora, o plano de manejo foi aprovado em 2011, quer dizer, um ano depois que eu saí, eu cheguei a trabalhar nos estudos para esse plano de manejo na UERJ, coordenar esses estudos, depois saí, isso só fechou depois que eu saí, mas a situação do parque hoje é outra, né? Para todo mundo, a principal forma de manifestação dessa territorialidade de conservação ambiental é o controle e a questão de uma governança democrática, ela não está internalizada, tem muita dificuldade de se internalizar, quer dizer, o papel dos conselhos, como o conselho funciona, eles existem, estão ativos, mas essa coisa do construir coletivamente a gestão ainda é muito difícil, mas já está numa situação melhor do que já foi. E, por fim, né, o Dois Rios passa por um terceiro momento, né, digamos assim, de territorialização, que é se tornar um território acadêmico. E aí, implodido, vem o decreto, uma comissão especial para dizer o que vai fazer, e, em maio, você tem a titularidade e o termo de cessão para o UERJ, né? E depois o decreto que autoriza a cessão. Então, em 94, a gente recebe, basicamente, o que a gente recebe é isso aí, né? É a colônia agrícola do estado da Guanabara e a colônia penal, mas a gente nunca atuou para as bandas lá muito do continente, ficamos em Dois Rios, né? E acabamos ficando ali, né? A primeira fase, então, de construção, ela é termo de cessão de uso, né? Número 21. E, em 95, a gente constrói o projeto de criação do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável. E, em 95, começam as pesquisas. E, em 98, inaugura a sede, que é esse prédio aí. Isso aí já é mais recente a foto, mas na verdade, o antigo batalhão, que foi remodelado para receber o centro. Espera só 5 minutinhos, que o cachorro está pedindo para abrir a porta. E é bacana demais essa unidade da UERJ na Ilha Grande, porque eu nunca vi isso nem aqui nem fora do país. Porque você tem alojamento para estudantes, alojamentos para professores, tem laboratório úmido, laboratório seco, tem ar refrigerado, tem... Nossa, é uma equipe extraordinária do SEADS, da UERJ, em manutenção dessa estrutura, que assim, é algo assim a nível internacional, né? Como eu estava falando, Ana, a UERJ ela tem um avanço grande nas pesquisas na ilha, né? Que vão no campo da biologia, da sociologia, sim, antropologia, arqueologia, história, engenharia e também oceanografia, né? Então, é fantástico. Então, aproveitei que você deu uma saidinha, eu falei um pouquinho. É importante mesmo, porque, na verdade, esse apesar de ser da UERJ, né, esse é um centro multiuso, então qualquer pesquisador de qualquer universidade pode pedir para usar nossas instalações, obviamente tem custo, né? Porque é uma estrutura que realmente... Eu lembro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o pessoal de botânica faz pesquisa aí, e com grande extensão da pesquisa, né? E é muito... As instalações são assim, realmente, tem um apoio de cozinha, tem cozinha funcionando, então
3 refeições por dia, lanche de campo, suítes para os docentes, dois quartos, alojamentos, né, um feminino e um masculino, sala de aula, espaço de estudo, os laboratórios. É um espaço assim, muito extraordinário mesmo, né? Dá muita condição de trabalho. A segunda fase, né, que a gente pode dizer que a partir do termo de compromisso de ajustamento de conduta, o TAC em 2000, a gente, e do plano de revisão do plano diretor do município de Angra dos Reis, a gente começou a se mexer e avançou em algumas coisas. Uma das coisas que a gente avançou foi na questão da regulamentação do uso olha, isso está rolando até hoje, gente. A comunidade não queria assinar nenhum termo de uso das casas, queria a propriedade das casas, entendeu? Então, isso foi muito difícil de ajustar, mas conseguimos caminhar bastante nesse sentido de regularização do patrimônio público, do uso do patrimônio público, e também nesse período, depois da minha saída, o primeiro módulo do museu foi inaugurado, e agora a gente tem o Ecomuseu da Ilha Grande, que tem três eixos, digamos aí, nele, né? Que é o Parque Botânico, o Museu do Meio Ambiente, que tem uma exposição linda, né? De vida caiçara, do modo de viver caiçara, e tem o Museu do Cárcere, que aí trabalha a questão dos presídios. Se você perguntava ao morador, claro que ele sabia que existia o campus, mas mesmo assim, alguns diziam que não sabia qual era o papel, né? Não responderam, né? Mas assim, eles vivem diretamente em contato com a gente porque moram no núcleo administrado pela UERJ, né? Quase todos empregados por nós, né? Qual é a contribuição que a UERJ traz? Emprego, né? A gente sempre faz capacitação, tenta divulgar conhecimento, mas assim, o que eles veem de mais potente mesmo é a possibilidade que a gente se tornou de dar trabalho para aquela comunidade, né? Aí, como é que aplicamos essa metodologia aí da Unesco, né? Então, assim, a partir desse cenário, a gente percebe claramente que aquele território, né, ele tem camadas, né? O ethos penitenciário não desapareceu, embora não tenha mais o território do cárcere, ele deixou suas marcas. Você tem o território do turismo, da preservação, da conservação ambiental, e o território acadêmico. Isso está interagindo, né, naquela comunidade, né, em Dois Rios, né? Trabalhamos com a Ilha Grande, mas especialmente o SEADES, né, e a gestão dos SEADES para trabalhar isso aí. Pesquisa bibliográfica e documental, já tinha falado, né? E como é que a gente solucionou o trabalho, né, dessa mudança, né? Como é que sai do cadeirão do diabo para o paraíso ecológico? Descobrimos as fontes, produção acadêmica, como é que nós selecionamos isso. E, na verdade, eu mesma não fiz propriamente um diagnóstico socioambiental específico para a tese. Por quê? Porque naquele período que eu estava lá, foram 13 diagnósticos realizados, ou pelo poder público, vários pelo poder público, por ONGs, por pesquisadores. Então, o que eu fiz foi, eu peguei os 13 diagnósticos que eu tinha acesso aos seus resultados e tabulei esses diagnósticos. Tá? Era muito material. Então, eu fiz uma matriz de análise, né? E eu fui identificando os registros, né? E fui agrupando informações em categorias, né? E aí, esses registros estão aí mais ou menos nessa quantidade, né?
priorizando alguns, né? 42 registros, esses 42 registros, quer dizer, tinha muito mais, né? Isso foi considerado e foi agrupado em categorias. Aí essas categorias, né, foram identificadas com os problemas ambientais do método, né? Água, exploração sustentável, modificação de comunidade, poluição, mudanças globais. Né? Então, os registros cabiam dentro dessas priorizações aí de problemas ambientais. E, com isso feito, eu apliquei lá a matriz. É uma loucura isso aí. Entendeu? Então, assim, quais são os impactos que eram identificados, né? O problema ambiental básico aqui é a poluição, quais são as causas imediatas dessa poluição, né? Quais são as causas setoriais, então aí você vai fazendo as interligações, né? Por exemplo, ineficiência do sistema de coleta de resíduos. Isso está ligado ao fornecimento de infraestrutura, mas não está os outros não, mas assim, ocupação desordenada ilegal. Tem a ver com o turismo e tem a ver com a construção civil. Despejo de resíduos pelas embarcações, falta de controle do tráfego náutico, poluição das águas. Isso bate lá com o transporte. Né? E essas causas setoriais, elas são organizadas nas causas raízes. Né? Então, no âmbito, essa análise, né, ela acaba sendo uma análise que ela fica mapeada visualmente, né, para o trabalho. E aí, o problema ambiental o problema ambiental era a poluição. Né? Modificação do habitat e as comunidades. E aí é um nível de relações enormes, né, que permite você ter uma visibilidade das questões para poder propor ações. Exploração dos sustentáveis dos recursos, né? Isso é interessante vocês verem na tese, porque é interessante ver a análise, né, de cada parte dessa. Né? Alguma questão aí, gente? Porque isso aí é o mais bonito do trabalho, né? Por hora não, Ana. O pessoal no chat está meio tímido aqui, eu que estou interagindo um pouquinho no chat, né? Mas eu estou colocando alguns links para o pessoal conhecer a Ilha Grande também, das coisas que eu andei fazendo na ilha. Então, aí, em cima desses diagnósticos, né, gente, em cima desse planilhão aí que eu construí, aí eu fui pensar como a gente podia fazer uma gestão socioambiental do SEAD. Como é que aquela unidade podia contribuir para resolver isso, né? Isso aí sou eu, na maior felicidade, dando aula, um curso de capacitação que a gente sempre faz lá. Né? E aí, obviamente, essa ideia de que a universidade ela não pode ser, ela tem que estar trabalhando, né, na lógica, né, da sustentabilidade. E, por causa disso, eu trabalhei com o conceito de ecocampus. Né? Como a gente constrói, então, um ecocampus. Né? O campus ele também tem que ser um reflexo do sistema de gestão que a gente quer aplicar. Né? E, para isso, você teria que criar, né, linhas diretrizes, né, naquele momento, compatível com o ISO 14001. E aí, como gerar esse processo, né, dentro da unidade, planejando, fazendo, verificando, agindo. Esse é um modelo de construção desse ecocampus, né, em termos administrativos.
E aí você tem como se implanta, né? Motivação, levantamento de requisitos. E aí eu vou falar um pouquinho mais dessa coisa, que é o seguinte, na verdade, o que a gente viu? A gente viu que a gente tinha um potencial enorme para o turismo, mas também não só para isso. A gente pode ser um núcleo. Então, né, na tese mesmo, vocês encontram, né? Por exemplo, esgoto. O nosso esgoto, ele podia ser uma unidade de tratamento, ter uma unidade de tratamento, um modelo de tratamento de testagem acadêmico e pudesse ser visitado pelos turistas, né? Tratamento de lixo, tratamento de água, quer dizer, geração de energia. A gente criar toda uma infraestrutura de sustentabilidade do centro que também fosse um módulos de visitação, né? Então, como tria o lixo, como faz compostagem, isso tudo ele poderia funcionar, servir aos graduandos, porque o graduando poderia ir, qualquer graduando de qualquer universidade poderia ir à nossa unidade e ver uma estação de energia solar funcionando, poderia ir ver uma estação de esgoto funcionando, né? Então, essa era a linha que eu queria trabalhar na tese e demarquei nela, né? Eu entendia, né, que a UERJ tinha assumido responsabilidades socioambientais que extrapolavam o que estava no termo de sessão, que havia uma fragilidade do sistema de governança e então a gente não conseguia atuar nas causas raízes dos problemas prioritários da ilha e que a UERJ devia assumir esse protagonismo com a construção de um ecocampus no SEADES, né? Então, a proposta de construção do ecocampus, ela considerava infraestrutura, presença da população residente e afluxo do visitante. De alguma forma, ela integrava esses territórios, né, que nos afetavam e perpassados pela gestão ambiental e pela defesa, né, do patrimônio e da sustentabilidade. Bem, gente, isso aí é o básico aí da minha tese, né? Ana, é fantástico, Ana. Eu me empolgo bastante, né, em falar da Ilha Grande, e com você, como historiadora, né, com essa potência de ter essa análise integrada, né, e essa visão na perspectiva histórica, ao mesmo tempo com traços aí de meio ambiente, questões do uso do território, a territorialização, a desterritorialização, a reterritorialização. Isso tudo é conceito da geografia que os historiadores também se apropriam, né? E é bom demais a gente entender a dinâmica da Ilha Grande, da questão da ocupação humana, né? Dois Rios uma praia, né? Um recorte aí da ilha, onde a UERJ tem a sua unidade, né, de pesquisa e tudo mais, né, e extensão. E a própria Ilha Grande, ela representa, né, algo assim extraordinário também de estudos e pesquisas, porque a ilha ela tem acima da cota de 100 metros a configuração do Parque Estadual, tem mais outras unidades dentro da ilha, né, aquela parte da reserva ali, Aventureiro e Praia do Sul, acho que é isso mesmo, né? E tem também, em Dois Rios, tem esse aspecto do parque que vai até a linha d'água, né? O desenho do parque estadual, ali em Dois Rios, ele vai até o oceano, até o zero vai a linha d'água. Mas por quê? Porque ali tem um valor imenso cultural histórico desse material arquitetônico, que conta parte da história da ocupação da ilha, que não podemos deixar de conhecer, né? A Ilha Grande tem essa história que se transformou, como você trouxe, né, de forma radicalizada, né, de uma questão do sofrimento, da dor, da tortura, do preso, da precariedade, né, daquela questão desumana, né, vamos dizer assim, no modo geral, para o paraíso ecológico. Então, é como se estivesse saindo do inferno para o paraíso, né, numa coisa bem... É a conversão, né? É a conversão, né? É uma conversão de fato.
E, ao mesmo tempo, a gente vê o esforço, né, do governo do Estado do Rio, da UERJ, né, e de institutos que colaboram com pesquisas na ilha, nessa questão da caracterização do ambiente físico, que até então não se resolveu completamente, né? E a Ilha Grande tem algo assim extraordinário, que eu fiz um trabalho para duas professoras da UERJ, que eu não vou lembrar o nome, da sociologia, que a gente fez um mapa, né, com a trilha, né, de fuga dos presos do presídio, né, onde eles Mília tentaram... Sepúlveda Isso, ou... Miriam Sepúlveda é outra moça, eu não lembro, né? Mas são da área de humanas, né? E aí a gente mostrava no mapa essas trilhas de tentativas de fuga, né, de alguns presidiários, né? E, ao mesmo tempo, a gente tinha isso como um local de trânsito de pesquisadores, né, de estudiosos hoje, né? E com esse cuidado, né, do pisoteamento, cuidado da capacidade de receber visitantes na ilha, né? A ilha tem uma fragilidade aparente, assim, aparente que eu digo, é aparente a fragilidade da ilha nessa questão de visitas intensas, né? Volumosas demais. E a ilha tem a administração do INEA, vamos pensar assim, eu acho que o nome é esse ainda, no estado do Rio, né? Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né? Enquanto parque, enquanto essas unidades de conservação, tem a Polícia Militar, que tem uma unidade ali em Abraão, que é a Polícia Militar do Estado, que eu acho que ainda mantém ali uma unidade, e tem essa questão outra, né, da Ilha Grande e da própria UERJ, né? A UERJ, nesse recorte ali da bacia hidrográfica de Dois Rios, né? A própria estrada, né, de Abraão a Dois Rios, 9 quilômetros de estrada de chão, uma parte dessa estrada até a UERJ, ela tem aí, não sei se ainda isso está valendo, né, alguma responsabilidade de manutenção, que é algo duro, né? E as pessoas, como você colocou na ilha, que viveram na ilha na época de presídio funcionando, gostavam daquela época, por quê? Porque os operários eram os presidiários, né? De manter a estrada funcionando, de acessibilidade. Tem até um trecho da estrada de Abraão e Dois Rios, acho que é o Poço dos Acorrentados, tem dos um nome, soldados. dos soldados, né? Onde tinha ali locais de beber água doce, né? Na época de trabalho na Para estrada. refrescar. E a ilha tem essa questão toda da fragilidade de movimento de massa, né? Quando tem chuvas intensas no verão, não é à toa que passou por um episódio dramático, emblemático naquele Réveillon, né? E a ilha tem essa questão de intempéries, né? A gente estava fazendo trabalho de campo nessa estrada entre Abanho do Rio, do nada aparece uma ventania imensa, começa a cair pedaços de tronco de árvore, de galhos, né? A ilha tem essa dinâmica, né? A ilha já é, por natureza, algo assim de grande coisas de transformação. Típica da Serra do Mar e da Mata Atlântica, né? Isso, você que tem as ali... pessoas acham que as pessoas vivem esses acidentes naturais, né? Mas elas não percebem que elas estão no lugar errado. Isso, exatamente. E, ao mesmo tempo, uma coisa marcada que eu via muito quando eu ia lá com os estudantes é turismo o ano inteiro, né? Turismo de europeu, principalmente. E europeu, assim, com criança no colo, fazendo essa trajetória de 9 quilômetros de boaça, né? De boa, né? Ou seja, o turismo europeu, os ingleses, os alemães, eles têm esse hábito, né? De turismo de caminhada mesmo, de percorrer a pé, né? E os japoneses de Bengala? Tem isso. Os velhinhos japoneses de Bengala dizem assim, vai chegar lá morto. Chega, e terraço, né? Ali no Ceades, né, que é 9 quilômetros da Barão, mais ou menos, né, onde você tem a chegada das pessoas do continente, a gente trabalhando ali, a gente vê pessoas que passam por nós só para passar o dia ali, porque não pode acampar, não pode se fixar nem nada, né? Ali é parque estadual, e você vê gente de todas as nacionalidades, praticamente de tudo, né? E é paradisíaco, é realmente algo extraordinário, né? Mas é isso, né? Eu acho que a Ilha Grande ela traz para a UERJ um ganho grande, né? O Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, ele também tem outras frentes no estado do Rio, não é só na ilha, né? Mas esse papel da Ilha Grande, né? Como um local de grande laboratório, eu digo laboratório participativo, né? Laboratório de pesquisa, aquela pesquisa neutra para enfiar artigo em gaveta. Aquela pesquisa é com pesquisação, que é o que se diz hoje, né? Com desdobramentos em extensão, entendendo o protagonismo local na parte toda de domínio do território, de entendimento de como a coisa funciona, né? E muita coisa bacana a Ilha Grande, né? Eu botei no link aí para a galera, Ana, eu eu convidei um fotógrafo profissional para ir na ilha, ele mantém até hoje no Flickr
imagens da Ilha Grande, né? Tem até o seu Julinho lá, aquele senhor, né, negro, com barba branca, né, falecido, né, infelizmente, e era o último presidiário que ainda circulava pela ilha, né? E ele era o mateiro da gente, ele fazia pesquisa com a gente, ele ia junto, abria as picadas no terreno, né? E muitos biólogos, né, eles são gratos ao seu Julinho muito, né, os biólogos principalmente, né? Mas é isso, Ana, eu acho que a gente está aqui com um momento muito bacana, a gente teve esse momento de hoje de falar com a Ilha Grande, da Ilha Grande mais uma vez, nessa perspectiva importante, a gente fala da Ilha Grande de uma tese da Ana de algum tempo atrás, mas tudo muito contemporâneo, né, Ana? O que a gente tem de discussão em relação a questões de manejo, questões de resgate da história, da memória, de valorização dos saberes locais, de entender como que os coletivos podem também se organizar no sentido de produção de trabalho, de renda, etc. Né? Daí tem um monte de coisa bacana que a Ana trouxe, e é contemporâneo demais, né? Que a gente tem aqui no litoral de São Paulo também, né? Em algumas... Aqui em São Vicente, perto de Santos, tem um parque estadual também. Lá tem uma comunidade indígena lá dentro do parque, né? Então, existe a questão muito forte, né, do Estado e das comunidades tradicionais, originárias, né, nessa questão do uso do território. Então, isso é frequente, isso é uma coisa eterna. Eu acho que a RDS, por exemplo, do Aventureiro, é uma conquista enorme, né? Porque é difícil, mas uma conquista, porque tem que romper com esse paradigma, né? Não é qualquer homem que estraga a natureza ou que destrói a natureza. São as relações sociais que ele constrói com a natureza. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, não assim, é muito mais preocupante o turismo hoje, porque é um modelo de turismo de massa, cara, extremamente vinculado, né, a uma lógica capitalista, do lucro. É colapsante, né? Tem um colega meu que usou colapsante mesmo, é uma coisa que promove o colapso mesmo, colapso social, estrutural, ambiental, né? E o poder do dinheiro, né? Porque assim, o poder do dinheiro a lógica do capital, ela vai comprando as coisas, vai deturpando. Se dizer, praia não pode ser proibido de entrar em praia. Mas, assim, tem muita casa hoje na ilha que adota seus métodos para você não saltar. Entendeu? Porque aí tem que ter os cachorros que ficam lá esperando você saltar. Entendeu? Quem é que vai saltar? Entendeu? Ser recebido por 5 Rottweiler. Ninguém vai saltar. Não dá. E tem uma particularidade de Ilha Grande, que eu tive acesso ao material de helicóptero do INEA na época, né, de um sobrevoo na área mais de fiscalização, na borda da ilha. Esses 100 metros, a partir de 100 metros de altitude tem o parque, né? Do 0 até 100 metros, você tem um monte de mansões no entorno da ilha há muito tempo, né? E de proprietários e de áreas ocupadas de finlandeses e vietnamitas, suecos, alemães, né? Você tem a Ilha Grande já quase que sitiada na sua borda, né? E com acesso de lanchas, né? De helicóptero, tem até heliporto, né? Eles fazem até deck de atracação de barco. E nos grandes núcleos, a cota 100 já passou. E tem uma particularidade, rapidamente falando aqui, porque eu adoro falar dessas coisas, né? Eu acho que é aproveitar. Tem uma comunidade de evangélicos lá que eles são contra a luz elétrica, contra a internet, né? Isso já foi pesquisa aí do pessoal de sociologia, eu suponho, da UERJ, né? Miriam Sepúlveda também, então, Patrícia Birman e Rosane Prado. Isso, Rosane Prado e a Miriam. Foi com quem eu interagi na época aí na UERJ, né? E tem outro aspecto também da ilha, nossa, é um negócio muito grande, a Ilha Grande dá muito assunto, né? Que é o pessoal do Museu Nacional, com os sítios arqueológicos pré-históricos, né? Até em Dois Rios tem uma rocha ali, tradicional, de um local assim visível, né? Com aqueles sulcos na rocha, né? Que representou, em tempos pré-históricos, um local de quase que uma produção industrial. É a testa Tenório. Isso, Tenório, né? Alguma coisa Tenório. Maravilhosa a tese dela. Então, tem muita coisa na ilha que já deu pano para manga, né? E a aproximação da juventude também desses aspectos da ilha, Ana, nos dá algo extraordinário de mostrar a amplitude que a gente tem de explorar, que eu digo, de pesquisar, estudar assuntos, né? E sair um pouco dessa coisa de Instagram, dessas coisas midiáticas muito vazias, né? Que é o que está meio predominando com a juventude,
a gente trazer essa garotada também para estudar esses assuntos também, que são assuntos que a permitem ilha, ampliar a visão de mundo, né? a ilha tem uma situação, por exemplo, que ainda não está explicada, né? A gente sabe que houve uma população que a gente pode chamar assim genericamente de pré-histórica, né? Que tem o sambaqui, pelo menos um grande, que está lá na praia do Sul, né? Que a Tenório pesquisou. Então, você tem essa sociedade sambaqueira, você tem as oficinas líticas, são mais de 50 espalhadas na ilha toda. A teoria da Tenório é que, pela quantidade de oficina lítica que tem e pelos sulcos que tem, ela faz uma conta lá. Para ter tantos centímetros de profundidade, fez tantos machados. Isso, exatamente. Tantas, entendeu? É uma quantidade enorme que assim não era para uso interno. Então, assim, a hipótese dela é que ali tinham condições naturais para produção e aquelas comunidades trocavam. Isso. Construíam ferramentas e trocavam. Isso. Então, assim, você tinha uma população que morava na ilha, né? Mas quando você chega aos europeus, os registros dos viajantes não encontram confirmação de aldeias indígenas. Exatamente. Então, a ilha, teoricamente, ela foi abandonada. A geografia ela era usada por esses índios. Até porque os tupinambás com aquelas canoas gigantes, né, de sei lá quantos homens remando, até a nada eles chegavam na ilha se eles quisessem, né? Então, eles provavelmente era lugar de caça, mas a gente não sabe explicar por que não tinha tribo ali. Porque ela tinha condições boas, né? Muita água, enseadas, né? E foi durante o período aquele primeiro parte do período colonial essencial, porque era lugar protegido, né? Para a guarda dos navios. Então os navios ficavam ali, não tinha perigo, né? Porque não tinha índio, não tinha nada. Aí cortavam madeira, recuperavam os barcos, caçavam, pegavam alimentos, né? A ilha tem algo misterioso aí também, né? Que não dá para entender. Não dá para entender, quer dizer, que a gente não sabe. Fala aí, Joana. Tá. Vamos lá, Joana. Fala aí. Desculpa interromper. Primeiramente, muito boa palestra. Obrigada por compartilhar a tese. Não é minha área de estudo, mas eu achei maravilhoso ouvir sobre. Mas tem perguntas no chat. Ixi, duas. Deixa comigo que eu vou olhar aqui. É porque a gente começou a disparar. É do Francisco? Vamos lá, eu acho que é o Francisco. Como é a divulgação do SEADES para outras instituições e universidades? Tem o Edivaldo também. Olha só, Francisco, se você entrar na página do SEADES, lá tem as normas de uso e como você pode pedir para ir, né? Fazer pesquisa usando as instalações do SEADES, né? O Edivaldo fez um comentário aqui com os gráficos que você apresentou e diagramas. É lindo, né? Meus diagramas são lindos. Né? Você imagina, Edivaldo? Metabólitos para gerenciar os serviços. Edivaldo, você imagina a alegria de uma historiadora conseguir produzir isso. Historiador é só letra e número, e quando começa a tabela, complica, né? Complica, né? Entendeu? Estou acostumada a redigir. Aí, construção de gráfico lógico, fiquei muito doida. Mas eu acho que é um instrumento é uma metodologia que é um instrumento muito bom para você ter visão de conjunto, né? Francisco coloca aí, estão retomando legal. a discussão, né, de alteração. Sim, Francisco. O que acontece? Aí junta a desgraceira, né? O momento não é bom, né? O momento não é nada bom para essas palavras, né? Sustentabilidade, né? Não é um momento bom. E especialmente a Costa Verde, ela está sendo muito atacada porque, primeiro, boa parte desses políticos tem casa na região.
Né? Mangaratiba também, não é só Angra dos Reis, Mangaratiba também. Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, entendeu? E eu acho que a situação que está agora, ela envolve, obviamente, né, interesse de especulação imobiliária, envolve, tudo bem, mas tem um particular que é aquele incidente da fiscalização com a pesca do Bolsonaro. O fiscal foi demitido, transferido, foi penalizado, e então existe todo o esforço hoje até do próprio governo federal no sentido de reduzir a proteção da reserva, aquela reserva marinha onde ele foi multado, né? E a política local também não ajuda. Então, tem hoje um movimento de flexibilização aliado ao governo federal das normas da APA, inclusive mexendo nos gabaritos. E tem uma coisa curiosa também, Ana, que é o seguinte: onde tem unidade de conservação, que em tese você não tem condições, em tese, né, de construções novas nas áreas de zona de amortecimento no entorno, às vezes a especulação imobiliária vai em cima de terrenos que têm um valor ecológico grande e que se transforma em valor monetário. Então tem essa especulação que é meio velada, né, que as pessoas não falam muito. Mas tem que lembrar que Mangaratiba também é um município muito disputado, né? Lá tem casas de Luciano Huck, né? Tem essas coisas desses magnatas, né? Que querem se apropriar de praias particulares. Já teve encrenca por lá também. O Edivaldo coloca assim, Vasconcelos, né? Eu ajudei minha esposa a fazer alguns estudos parecidos, né? Focados na sustentabilidade, por isso que ele diz que lembrou aí dessa questão aí desses fluxos, né? E parabéns para a sua tese, palestra, né? A tese da Ana, ela é muito criteriosa, Ana, e vocês têm que dar uma olhada na tese, porque a Ana não brinca. Tem muita informação. Você é boa porque você é séria demais no que você faz, Ana. Por isso que você tem esse destaque, né? Você mergulha de cabeça, não é brincadeira, não. Mas é isso. E eu lembrar aqui para todo mundo que eu trabalhei com o pai da Ana, que é o Carlos Santiago Filho. Eu era estagiário lá atrás, elegeram cartógrafo, né? Então, a minha relação com a Ana hoje é outra, mas ela era uma menininha lá, em Deus me livre lá atrás, né, Ana? Eu olhava para o Gilberto e dizia assim, eu conheço esse cara de algum canto. Aí, por Fucutuca dali, ele viu o meu nome e disse, você é filha de Santiago? Aí, o Gilberto ia na minha casa, eu adolescente, para estudar com meu pai. Que era professor da cartografia. Mas, gente, olha só, olhem a tese, podem pedir aí, se tiver algum interesse, alguma coisa mais específica. Eu também tenho muita informação, Gilberto, sobre essa parte histórica da Costa Verde. Aí também, se você precisar, a gente vem aí com outro momento. Que esse é o curso que eu dou. Eu dou o curso de História, apontamentos históricos da Costa Verde. Você continua com diretora da FFP em São Gonçalo? Sim. Eu vi que você já foi lá diretora. Você continua, né? Segundo mandato. Então você não gosta Segundo de mandato. Encrenca, né? Você gosta de encrenca. O primeiro mandato faltou dinheiro, a gente não recebia. No segundo mandato teve pandemia. Quando eu for eleita para alguma coisa, gente, vocês peçam transferência. Tem um amigo meu que é professor lá, que é o André Carvalho, da Geografia. Muito bacana, é professor lá da UERJ São Gonçalo. Beleza, então, pessoal, agradecemos a Ana e um abraço para todo mundo. Obrigado pela presença, vai estar disponível aí tudo. Daqui a pouquinho eu já boto lá no site nosso do Observatório. Ana, de fato, muito obrigado a você. E, olha, continua com esse empenho seu aí, que você é referência para muita gente. Você é extraordinária, você é uma potência, Ana. Tá querido. Obrigado. Sem exageros, mas muito obrigada. Uma alegria poder falar com vocês. Beleza, um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.